pelos pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aproveito também agora no início para acolher os familiares que vieram rezar pelos seus parentes e amigos já falecidos. E são tantos. Hoje, de maneira muito carinhosa, queremos saudar os familiares de Carla Paloma, tantos que estão aqui presentes, como os que estão participando conosco através do YouTube. Queremos rezar pelos... Tem um pai que faleceu e tem o filho e a nora que ainda está internado, né? Então a gente pede por todos que estão doentes com a Covid. Às vezes pega a família inteira e às vezes são perdas grandes. Como nós fazemos parte de um corpo, quando um membro do corpo sofre, é o corpo todo que sofre. Assim nós nos unimos neste momento na Eucaristia
também na dor, no sofrimento de tantos que ainda estão penando neste tempo. Jesus, agora entrando na mensagem de hoje nosso Senhor vai dizer, vai nos ensinar que nós precisamos partilhar, repartir o que a gente tem com os outros, abrir o coração, abrir os olhos, estarmos atentos às necessidades dos outros. Jesus vai para o outro lado do lago de Genezaré. Quando chega lá, encontra muita gente. E ele então multiplica os pães, dá de comer a quem tem fome, e ainda sobra. Então ele abençoa e ele manda recolher o que sobra, para que nada se perca. O pão partilhado é pão multiplicado. Nós crescemos, principalmente quem veio do interior, crescemos com algumas frases históricas, que são verdadeiros legados dos nossos pais, dos antepassados. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Aonde come um, come dois. Aonde come dois, come três. E a gente vem de uma realidade, principalmente do interior, que a gente sempre botava no fogo, mas deixava sempre alguma coisa a mais, porque podia ser que chegasse alguém. Então nunca se colocava a conta, porque pode ser que chegue alguém, para não pegar a gente desprevenido. Então, a cultura dessa solidariedade, da fraternidade. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E Deus ama a quem dá com alegria. Por isso que Jesus vai dizer, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Domingo passado a gente teve na primeira leitura, a leitura do Êxodo, que falava do maná. Deus que deu o maná lá no deserto para as pessoas se alimentarem. Ele dizia o seguinte: recolham somente o necessário para um dia, porque amanhã você vai ter. Não adianta recolher, guardar, porque o que você juntar pensando em amanhã, essa parte vai estar podre. Porque amanhã Deus garantirá novamente o pão de cada dia, o maná. E assim era feito. Assim, ele dizia que cada um pegasse o necessário para um dia, mas sempre pensando no outro. Sempre pensando no outro. Hoje, a liturgia quer nos ensinar isso. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, onde a fome está escancarada. Só sabe o que é fome quem já passou fome. E a gente sabe que aqui no bairro de Mãe Luísa, na cidade de Natal, tem muita gente passando necessidade. Lembro sempre que o nosso vizinho é o nosso irmão mais próximo. Precisamos tomar conta uns dos outros, para que o nosso pão também se multiplique e ajude o que está faminto. Lembro também que a gente não precisa nem deixar que ele peça. Se a gente sabe que está precisando, a gente já vai ali e atende a necessidade daquele irmão. Porque o irmão não abandona o outro irmão. Então, nesse tempo de pandemia, onde as coisas ainda estão muito difíceis, estejamos atentos. Que ninguém adoeça por causa da fome, que ninguém passe mal por causa da fome, principalmente se a gente tem em casa. E a gente aproveita para pedir perdão pelas vezes que a gente tinha e não deu, e a gente negou. Pelas vezes que a gente podia ter ajudado e a gente não ajudou.
Estejamos atentos a isso, porque o pão partilhado é pão multiplicado. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então sejamos solidários, estejamos atentos para não sermos indiferentes. Outra coisa que eu lembro é que quando Jesus saciou, alimentou todos os que estavam ali, o pão sobrou. Ele mandou recolher para que nada se perca. Quero lembrar que é pecado jogar comida fora. Às vezes tem gente que compra, estoca, não usa, perde a validade, bota no lixo e o irmão vai catar do lixo. Às vezes junta na geladeira, não come, azeda, bota no lixo, o irmão vai comer comida azeda catada do lixo. É pecado jogar comida fora. Estamos em tempos difíceis para a gente estar atentos, porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E o que é pouco para a gente, o que é pouco para quem dá, é muito para quem recebe. E como às vezes a gente sacia a fome de alguém com nada, com o pouco que a gente tem. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então a gente pode multiplicar os pães também, pensando no outro. Ao invés de a gente estocar, a gente vai estar atento ao outro que está precisando. Deus proverá, Deus proverá. E assim a bondade, o gesto de bondade da gente, o gesto de amor, ele vai se multiplicando. É o bem que vai se multiplicando. Não adianta acumular. Tem gente que vive só para juntar, só para juntar. Aí fica assim esnobando uma conta que está alta, a pessoa morre e não gasta o dinheiro que tem. De que adiantou? De que adiantou? Trabalhou tanto só para juntar. E a gente já sabe que é um pecado muito grande também quem junta e não ajuda ninguém. Quem fica juntando o tempo todo, acumulando, feito aquele que tinha os celeiros já cheios, a colheita foi muito boa, ele aumentou os celeiros ao invés de ajudar o outro. Na mesma noite ele morreu. Porque a gente não garante um dia, um minuto sequer da existência da gente. Estejamos então atentos às leituras de hoje. Quando Jesus multiplica o pão, ele vê o faminto, ele sente compaixão e ele age. E nós? Quando a gente olha, o que é que a gente vê? O que é que a gente sente e o que é que a gente faz? Às vezes, tem gente que tem pena. Tu chega em casa morrendo de pena. Quem tem pena não ajuda. Quem sente pena não ajuda. Agora, quem tem compaixão ajuda, porque se coloca no lugar do outro. A pessoa chega em casa, estou aqui morrendo de pena porque encontrei fulano de tal numa situação tão difícil. Sim, mas o que foi que você faz? O que é que você vai fazer por aquela pessoa? Agora, se a gente tem compaixão, a compaixão é um sentimento que vem de dentro, e Jesus sempre teve compaixão. Quando a gente tem compaixão, a gente tem atitude, a gente sai da gente e vai ao encontro do outro para ajudar. Viu, sentiu compaixão e cuidou. Estejamos atentos para não sermos indiferentes ao sofrimento e à dor do outro. É Jesus que é o outro. O outro é Jesus. Foi o próprio Jesus que disse lá em Mateus 25, eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Então estejamos atentos para a gente alimentar Jesus no outro. E aquilo que é pouco para a gente,
O que é pouco para quem dá, é muito para quem recebe. E o bem que sai da gente é o bem. O que o outro vai fazer com aquilo que saiu da gente, o problema é do outro. Mas de mim saiu o bem. Nunca ter pena, sentir compaixão. E assim, o amor vai sendo amado, a fraternidade vai sendo enriquecida, porque vai sendo dado visibilidade. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, vai dizer Jesus. Se tiver a oportunidade nessa semana de multiplicar o pão, multiplique. Se tiver a oportunidade de dividir o pão, divida. Ao invés de acumular, olhe para o que está, sacia a fome dele hoje. Ele está precisando hoje, não é amanhã. Faça essa experiência também de multiplicar o pão que a gente tem, da gente dai-lhes vós mesmos de comer, diz Jesus. Que Deus escute as nossas preces hoje, que Deus então nos impulsione para termos atitudes cristãs, elimine de nós os sentimentos egoístas, de centralização, de acúmulo, e que a gente parta para a prática do mandamento do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,